Oi, Álvaro. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Hoje o nosso bate-papo é sobre as redes sociais e como elas impactam a vida das pessoas, quais as transformações vêm acontecendo na sociedade, né, através delas. E a gente quer saber qual a sua visão psicológica em relação a essas redes. Quem está aqui comigo é meu colega Gabriel. E, bom, então é isso. Gostaria de que você se apresentasse e que a gente pudesse começar esse bate-papo. Bruna, muito obrigado, uma ótima tarde. Meu nome é Álvaro, sou psicólogo, sou terapeuta cognitivo-comportamental, tá? E eu acho interessante o tema sobre os prejuízos ou sobre o uso da rede social, justamente porque a rede social, ela maximiza as dificuldades que nós já tínhamos como sociedade. Até o Pondé, filósofo Pondé, ele coloca uma situação em que nós antes já fazíamos julgamentos e inclusive queimávamos bruxas ou excluídos, né? E fazíamos os cancelamentos antes mesmo da internet, né? Dá-lhe a história aí da bruxa de Salem. A internet só trouxe justamente esse poder a qualquer pessoa. Antes precisava de um grupo, existia toda uma situação psicológica de grupo para que isso acontecesse, e agora esse movimento surge e nasce de forma muito rápida. E vem justamente, então, reforçando de que todas as estruturas humanas que nós tínhamos já prejudicadas, já com dificuldades, então a inveja do outro, olhar uma cena e não o todo, a internet veio trazendo isso, maximizando, né? Então, veja, antigamente nós tínhamos as revistas, né, de modelos e atrizes que traziam corpos perfeitos, tá? Essa era uma fotografia. Hoje nós temos o Instagram a todo momento bombando isso repetidas vezes, tá? E aí deixa de ser aquele círculo de 10, 15 atrizes para ser influencers, digital influencers, ou seja, maximiza isso de uma forma muito maior. Tá? Inclusive, se falando em foto, em fotografia, eu estou utilizando essa alegoria porque a fotografia é justamente uma pintura de um determinado momento. Tá? E se nós imaginarmos aí grandes artistas, eles, na verdade, trazem as suas pinturas de um momento que ele gostaria de eternizar. Tá? É isso que está no Instagram. O que as pessoas estão tentando ali eternizar, e é o que elas acabam publicando, tá? Não condizem com dados de realidade. Tá? Então, a pessoa não acorda com aquele filtro lindo e maravilhoso, a pessoa não está a todo momento sendo produtiva e ágil, a pessoa não está a todo momento. Então, a conotação humana, ela se tornou, e aí sobre sofrer, ter alegria, tristeza, frustrações, ela se tornou efêmero, porque parece que nós temos que estar todo momento naquele retrato. Então, as redes sociais trazem um dos primeiros prejuízos, que é nós acharmos que retratos ou pequenas fotos de momentos são as nossas realidades. Tá? Esse é já um dos primeiros prejuízos. Tá? Aí vem outra grande consequência desse fato, que nós estamos mais focados em produzir esses retratos, em produzir esses momentos, do que realmente vivenciá-los. Isso justamente até saiu uma matéria nessa semana agora do mês de setembro, justamente de que, em vez de nós estarmos, por exemplo, numa montanha, vendo ali os pássaros, a vegetação, a formação das nuvens, aquele pôr do sol, nós estamos num ciclo ansioso de pensar qual a melhor foto, como nós podemos ter o melhor ângulo, que filtro ficaria bonito, se não existe um pôr do sol alaranjado, né, de forma natural, que nós podemos criar com algum efeito. Então, tudo é produzido ali e gera uma ansiedade de que nós temos que produzir também. Então, nós não podemos visitar Paris e ter aquela imagem cinematográfica.
tá? E alguns, inclusive, que visitaram Paris sabem que Paris não é tão fotogênica quanto os filmes e assim por diante, tá? Que tudo isso é produzido. Então, esse é um outro porém das redes sociais, que nós deixamos de viver as relações, os eventos, tá? Então, é mais importante fotografar a comida do que degustar a comida. E o outro ponto, sendo bem sucinto, que eu acho que eu já me delonguei, tá? É que nós estamos nas redes sociais, pensamos que estamos produzindo conteúdo, quando na verdade nós somos subprodutos de uma grande indústria, tá? Então, por exemplo, eu gostei muito do exemplo do canal Nostalgia, que se deparou com uma grande construção de conteúdo, de material, e ele descobre que tudo aquilo era do YouTube. Que o YouTube era que era o dono e que ele não tinha. Então, nós estamos produzindo material para uma grande empresa. Nós estamos produzindo material para um algoritmo que justamente vai ter essa fonte, esse dado, para prever todos os nossos desejos, vontades. Então, quanto nós estamos produzindo é uma arma contra nós mesmos. E até relembrando que há um tempo atrás, o ano passado, saiu o Dilema das Redes na Netflix, e a frase que me marcou foi: se nós não estamos pagando, nós somos o produto. Ou seja, se nós não estamos diretamente comprando algo, tá? Nós é que somos vendidos como dados, como ideia, como algoritmo e assim por diante. Então, esse uso que era para ser recreativo, esse uso que nós imaginamos que é para ser para o nosso prazer e relaxamento, na verdade, é para que nós sejamos ali um produto. Tá? E se nós imaginarmos, até lembrar do Toy Story, né, como os brinquedos, a gente, eles tinham função, eles não viviam pela própria escolha, né? Então, teoricamente, nós somos Toy Story de alguém. Eu acho que, resumidamente, seria alguns desses poucos prejuízos, tem mais, tá? Mas eu acho que, sucintamente, seriam esses os principais. Então, desculpa. Então, como nós vimos as redes sociais de hoje, então você viu uma matéria do Fantástico há poucas semanas sobre a questão dos haters. Como entender os haters psicologicamente e como isso impactou tanto, assim, de aumentar tanto uma questão de ódio, uma questão das redes sociais e indo até para o âmbito público? Então, a questão dos haters, ele entra em alguns parâmetros, tá? O primeiro deles é o que a gente chama de comportamento de grupo, tá? Nós desejamos pertencer a um grupo, tá? Então, esse pertencimento de grupo, ele é muito importante como ser humano, como pertencente à raça humana, tá? E nós fazemos diversas coisas para um pertencimento de um grupo, tá? Então, eu gosto de um determinado estilo de música, então eu vou ser roqueiro, pagodeiro, assim por diante. Veja, é essa ideia, porque eu escuto uma música, eu teria que fazer parte de um grupo. Porque eu torço para assistir um jogo de futebol, eu teria que participar de um grupo. Então, existe essa questão do pertencimento ao grupo, tá? E quando existe uma dificuldade de integração, tá? Então, eu não sou reconhecido por este grupo, tá? Por N motivos, porque tem pessoas melhores reconhecidas, porque existe um trabalho a ser feito. O hater, tá? É mais fácil de ser identificado, tá? Então, a pessoa, ela, ela faz parte ali de um grupo hater, tá? Um grupo hater da Anitta, ele vai ser o hater da Anitta. Então, olha como que ele deixa de ser o João que vai mal na escola, o João que tem um emprego de R$ 100, tá? Ele deixa de ser um João medíocre e se torna alguém muito poderoso, tá? Vejamos aí a questão de quantos haters na política não surgiram
depois de 2016, no movimento contra a presidente Dilma, e quantos desses haters não se tornaram hoje políticos, foram reconhecidos e estão no poder. E esse movimento vem acontecendo também da mesma forma. Quantos haters do atual governo não vêm surgindo e justamente vão ser destaques na próxima eleição. E aí, então esse é o primeiro fundamento da questão do hater, o pertencimento ao grupo. Tá? E o segundo, na questão do hater, tá? É essa questão da identificação. Tá? É essa necessidade que nós temos de que o outro, e hoje em dia, aí vale um estudo muito forte em relação a isso, o quanto nós precisamos ser ouvidos. Tá? Então, não basta hoje eu discordar de uma opinião. Então, inclusive, podem ter diversas pessoas que vão escutar esse podcast e falar, olha, eu não concordei com isso. Isso é super humano, isso é super normal. Inclusive, essa é uma das premissas da democracia, que haja discordância. Mas hoje existe uma necessidade muito forte psicologicamente da pessoa ser ouvida e ser acalentada, que ser abraçada. Ela precisa falar, ela precisa se sentir acolhida. Tá? Então, a ideia de que eu preciso que a minha opinião seja ouvida e acolhida de tal forma, tá, que eu tenho que fazer de todos os meios, inclusive ofender, inclusive prejudicar o outro, tá? E lógico, tá? Como a questão do virtual, ela é sempre simbólica, tá? Ou seja, eu não tenho a Anitta na minha frente, eu não tenho a Bruno na minha frente, eu não tenho o Gabriel na frente, ou o ouvinte agora, eu posso discordar, porque é uma figura virtual, é uma figura imaginária, onde eu não tenho um ataque direto. Tá? Seria muito diferente, tá, de eu encontrar essa pessoa na rua. Vamos imaginar aí uma pessoa de 2,10 m com um super marombado na academia. É difícil fazer um enfrentamento físico dessa pessoa. Tá? E aí, justamente na internet, o virtual é o imaginativo. Por exemplo, quantos não tiveram discussões homéricas debaixo aí no travesseiro da cama ou debaixo do chuveiro, de como que responderia a pessoa e como que daria a resposta exata e faz 1000 discursos. É justamente esse mesmo movimento, tá? A única coisa é que a internet não existe esse freio, tá? Para essas pessoas. Elas vão lá, publicam e qualquer coisa é só pagar. Entendeu como que a facilidade do virtual, de ter essa presença virtual, de ter essa presença não física e ao vivo, tá? E justamente que é muito fácil você se arrepender, é muito fácil você pedir. Inclusive, muitas dessas pessoas têm colocado até a alcunha de que não pode ser responsabilizado porque foi de cabeça quente. Tá? Então, também é muito fácil fazer retirada caso haja alguma complicação, alguma consequência. Eu acho que o hater, ele tá também escondido atrás de um perfil, né? Ele não tá ali ao vivo. Então, ele basicamente se camufla ali, talvez, não sei. Mas é muito complicada essa situação. O senhor trouxe muito material bacana, assim, deu uma bela de uma introdução. E eu gostaria, assim, de desmiuçar bastante e entrar na parte dos filtros, por exemplo, né? Porque aplicativos como o Instagram, o TikTok, eles são muito famosos pelos filtros, que melhoram a qualidade de imagem, melhoram a aparência. E isso tem sido uma febre, principalmente entre os adolescentes, assim, né? Essa questão do padrão de beleza. E eu gostaria de saber como isso afeta esses jovens na vida real. Bruna, ótima pergunta. E aí vem justamente como que isso. Eu começo com a ideia de que uma mentira repetida diversas vezes pode se tornar verdade, tá? E como que isso é trabalhado muito pelo marketing, pela mídia, e aí as redes sociais têm esse pequeno efeito, tá? Imaginem justamente a decepção de um adolescente que está na sua formação,
física ainda, porque tem transformações hormonais, tá? Homens podem ter um estirão de desenvolvimento até os 20 anos. Tá? E estirão de desenvolvimento aqui, inclusive, de alterações físicas, ainda hormonais. Mulheres têm alterações hormonais, por exemplo, inclusive depois de uma gravidez, tá? Então, quantas transformações nós não temos durante a nossa vida? Tá? E aí o adolescente, que ainda está passando por esse processo, de repente entra em contato com esse universo dos filtros. Tá? E aí, logicamente, o filtro é trabalhado para mostrar o melhor lado da pessoa. Tá? E aí, de forma sistemática, ela vai apresentando ali só aquela foto, né? Só aquela imagem. E aí, de repente, você tem que se deparar com o ao vivo, com a cores, com a realidade. Imagina esse adolescente, aí acredito que não vai demorar muito a gente ter um espelho com filtro, tá? Mas a gente olhar para um espelho e ver que não tem aquele rosto com filtro. Né? Para o adolescente pensar, nossa, como que seria bom eu ter aquele filtro constantemente, porque eu fico tão mais bonito, tão melhor, tá? E esse contato com essa realidade é o que desconfigura. Tá? Ou a adolescente, tá? Ela ter uma decepção, que é super normal, nós vamos ter durante toda a vida, né, pessoas que vão gostar ou não da nossa pessoa como nós somos, tá? E ela justificar, porque esse é o primeiro pensamento que ela vai colocar, que não deu certo porque ela não estava no filtro. Até porque, enquanto ela estava postando, até enquanto ela estava vivenciando a sua vida de filtro, estava dando tudo certo. E aí, quando ela passa para o ao vivo, é que a coisa desanda. Aí existe uma associação que é lógica, mas não é verdadeira, tá? E é justamente essas associações lógicas, mas que não são verdadeiras, que os filtros proporcionam, tá? Isso independente, justamente, aqui a gente só está falando de beleza, tá? Mas hoje a gente tem filtros, por exemplo, cômicos, que alteram a voz, que alteram o formato do rosto. Então, assim, isso inclusive tornando possível uma outra personalidade, tá? E aí vejam, existe até diferença em uma outra personalidade como um ator, tá? Que está interpretando, mas quantas pessoas conseguem entender que não é um ator, tá? E que é realmente uma pessoa falando sério aquilo, tá? Eu lembro um comentário do Choque de Cultura, que são de fato uma montagem ensaiado, estruturado, e alguém comentou, nossa, de fato eles são atores, tá? Como que se as pessoas precisassem acreditar que aquilo era real, tá? Então, os filtros proporcionam ao jovem adolescente a sensação de que aquele universo poderia existir, tá? E hoje a gente justamente tem inclusive já relatos, tá, de cirurgias plásticas ou modificações corporais para que sejam constantes. Tá? Então, um olho mais dilatado, quem sabe uma cor mais roseada no rosto, justamente para que isso fosse permanente. Tá? Fora aí, todos os ajustes na questão de pesos e medidas que sempre, já de muito tempo, consome aí a questão da humanidade e que agora na internet não precisa ser nem expert da computação, né? O Instagram já faz isso automático para você, é como você lidar com essa sua imperfeição no restante do dia, tá? E muitos casos de ansiedade e depressão vão surgir a partir disso, da dificuldade da pessoa lidar com quem realmente ela é, sem essa camada. Então, Álvaro, para finalizar, né, porque já estão quase 20 minutos de gravação, você fez até lembrar da questão do lógico e não verdadeiro, que foi até trabalhado, mas o quanto que a gente estamos vivendo de fato essa questão das redes sociais. É claro que
muito por conta de um isolamento, a gente não está conseguindo fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes na questão do público, de sair e tal, mas o quanto que essas coisas das redes sociais traz esse negócio de talvez uma vida paralela, que talvez a gente não esteja na nossa cabeça uma noção que a gente está vivendo, e também uma questão muito psicológica, o quanto afetou, você vai fazendo suas terapias, e quanto você vê que essa questão no cérebro, de questão de hormonal, psicológica, afetou durante esse período até. Então, a questão da pandemia, ela trouxe realmente aí um isolamento maior, né? Uma necessidade de se passar para o virtual, tá? Houve um aumento de alguns prejuízos, tá? Então, um exemplo disso foi básico, tá? Que não é exclusivo aí só da psicologia, tá? Mas crianças apresentaram maior índice de problemas visuais porque estão com mais tempo de tela, tá? Pessoas estão com mais problemas de coluna, lombares, assim por diante, porque estão em posições errôneas no modo de sentar por mais tempo. Então, houveram vários prejuízos, tá? Mas o importante é justamente, e eu acho que é o que é válido, e até pelo podcast acho que traz essa proposta, tá? A rede social, ela é como qualquer ação humana, tá? Então, veja, vou dar o exemplo de que física nuclear, tá? Traz diversos benefícios, tá? Porém, vai lá o homem e fala assim, se a gente mudar um pouquinho bomba nuclear para morte, destruição, tá? Mas energia nuclear é super saudável, não, desculpa, tá? Traz um benefício gigantesco, tá? Então, a rede social, por exemplo, eu lembro do boom inicial do Facebook, que era poder encontrar pessoas que há muito tempo a gente não via, seja porque houve mudanças nas nossas rotinas, e aí poder voltar a entrar em contato com essa pessoa. Isso foi maravilhoso, tá? Foi maravilhoso não poder mais, por exemplo, eu não preciso mais carregar ou ter guardado em casa um álbum de fotografias para mostrar as minhas recordações, tá? Eu tenho isso no meu backup ou no Instagram hoje em dia. Tá? Então, existem os benefícios que a humanidade e a tecnologia traz para a gente. O detalhe é que quando nós não refletimos esse uso, não refletimos o que pode estar acontecendo, tá? É justamente onde que os prejuízos vêm sido distorcidos e vêm acarretando, tá? Então, usar uma rede social traz o seu benefício muito, por exemplo, diversas pessoas têm feito negócios e promovido suas marcas através das redes sociais, tem sido um meio muito bom para a questão de venda de negócios e produtos, tá? Agora, o uso demasiado, e aí já apontado como o dos filtros, como estar fixamente esperando a resposta, que foi outro fato que eu acabei não mencionando, mas que existe o prejuízo, né? Então, a gente sempre espera o feedback. Então, meu post no Instagram precisa ter tantas curtidas para fazer sucesso, tá? Então, eu produzi o post para compartilhar uma alegria minha ou para que eu tivesse curtidas e palmas, tá? E a gente imaginar, se a gente está falando de palmas, que a vida virou um grande circo ou teatro. Tá? Então, é justamente nessa situação de que os excessos, tá, que nós fizemos é que traz aí justamente os prejuízos. Tá? Vou citar um outro exemplo básico disso. A cirurgia bariátrica, ela foi colocada para que pessoas que estavam com excesso de peso e corriam um risco de vida iminente pudessem fazer essa cirurgia e não morrer. Tá? Mas hoje está se crescendo a cultura de que se está acima do peso, 1 ou 2 quilos já pode fazer bariátrica, tá? Então são os excessos, ou seja, algo que seria lógico, tá? Está se tornando verdadeiro, tá? Então algo que seria lógico usar a rede social para demonstrar, por exemplo, para se comunicar com a família, dificilmente está se comunicando com a família e ao contrário, está se isolando,
Então, é esse o ponto que nós deveríamos questionar, qual é a função de que nós estamos usando, tá? Então, o WhatsApp está sendo a função para eu me comunicar ou para que eu possa cobrar uma pessoa porque que ela não me respondeu? O Instagram está sendo uma função para eu demonstrar um pedacinho da minha alegria ou serve para que as pessoas possam me aplaudir e estar ali justamente me dando likes, tá? Eu sou um sucesso por causa do que eu tenho no Instagram ou eu sou um sucesso porque eu sou um terapeuta, ou porque eu faço minha família feliz, ou porque. Então, são esses questionamentos, tá? E aí eu volto até na minha fala de introdução, que a internet ela só amplificou. Tá? Se nós formos, e eu citando esses exemplos, né? Se não fosse a internet, eu ainda continuaria questionando. Nossa, será que eu sou um bom terapeuta? E aí eu estou questionando algo que não depende. Porque eu não tenho muitos likes. Poderia ser por isso, ou eu poderia me questionar. Então, fazer o questionamento é justamente o que nós deveríamos estar realizando das funções das redes sociais na nossa vida. Tá? Então, eu acho que esse seria o fator mais importante. Bom, Álvaro, a gente teria 1 milhão de perguntas aqui para fazer para o senhor, mas infelizmente o tempo é curto. E mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que a sua explicação ela foi ótima, assim, foi bem abrangente, deu para a gente entender muito assim sobre essa visão psicológica, né, das mídias sociais. E então, assim, se você pudesse finalizar agora com uma frase em relação às mídias sociais, ou um conselho, ou bom uso, o que você deixaria de mensagem para a gente? Então, o bom uso, eu acho que já seria principalmente hoje dos novos aparelhos que já trazem um aplicativo de relatório de uso, tá? Ele deixar de ser aquela coisa desnecessária que a gente nem olha direito, mas que nós abríssemos semanalmente, avaliássemos o quanto que nós estamos usando, tá? Então, o meu, por exemplo, todo domingo ele mostra que eu usei mais ou menos, né? E aí, de repente, você começa a olhar a terceira semana seguida, ele notifica, essa semana você usou 2 horas a mais. E começa esse comportamento se repetir por 3 semanas, opa, tá aí esse sinal de alerta, tá aí essa uma notificação que é importante a gente começar a não ignorar, tá? E aí entrar no aplicativo, ver o que foi o consumo maior, né? Fazer um regime, assim por se dizer, tá? Não é exclusão, não acredito aí chegar a esse ponto, tá? Mas aí um regime, olha, vou usar 2 horinhas e depois faço tudo que eu quero. Isso, inclusive, com despertador cronometrado, porque por vontade própria é difícil mesmo fazer essa interrupção, tá? Mas fazer essa regulagem, tá? Qual é a função? Então, há algum tempo, o Facebook está deixando de ter uma função, a não ser espalhar fake news, ou a interação em alguns grupos. Então, não houve uma função prática para você. Por que você vai entrar, né? Então, nós tivemos um exemplo justamente clássico aí. Há algum tempo atrás, o WhatsApp foi proibido o acesso e nós tivemos o Telegram, né? E aí o brasileiro não gostou do Telegram e não usa a maioria. Então, por que eu tenho conta lá ainda e por que eu tenho o aplicativo instalado? Então, não está usando, faça a retirada, tá? Quanto menos, neste caso, é mais saudável, tá? Então, eu tenho Instagram, eu tenho no Flickr, eu tenho minhas fotos espalhadas no beco. Não, a ideia é resumir. Aonde que eu posso menos? Tá? Que é justamente essa questão de questionar a função. Tá? Eu estou conversando, então para que serve o WhatsApp? Tá? O WhatsApp é para que as pessoas mandem mensagem e no determinado momento elas possam responder. Então não preciso estar cobrando.
eu quero uma resposta imediata. Então, não é o WhatsApp, é ligação. Então, é esses pontos de se questionar, porque nem tudo é tão automático, tá? Nem tudo a gente precisa assimilar de forma simbiótica, tá? Eu já aprendi assim, já vi que era assim e continuei só. Questionar essa questão desse uso e excluir o desnecessário, ok? Tá? E a mesma coisa, por exemplo, vale para a questão de quantas pessoas a gente está seguindo e quantas pessoas nos seguem. Fazer essa limpa também, ok? Então, sei lá, sigo a Anitta, mas por que eu estou seguindo a Anitta? Porque eu quero ver onde que ela está. Isso é uma função que me traz um resultado. Eu quero saber quando ela lança um single novo. Ok. A pessoa vai achar que eu sou fã de Anitta, de tanto exemplo que eu dou, mas é só para ilustrar aí a pessoa no sucesso. Então é um novo single, então tem uma função. Talvez eu não precise acompanhá-la no Instagram, posso acompanhá-la só no Spotify. E aí o Spotify sempre vai me notificar quando tiver um novo single. É esse questionamento que aí você vai diminuindo justamente algumas coisas necessárias que nós temos. Então, é isso. Muito obrigado ao Álvaro pela participação no podcast sobre redes sociais. Eu que agradeço. E também Obrigadão, agradecer Álvaro. da Bruna. Obrigada, Gabriel. Obrigadão.